Olá, um prazer estar aqui com vocês para falar um pouco aí, né, sobre curiosidades. Eu sou Fábio André, sou instrutor de instrumentos de menor potencial ofensivo e co-diretor da empresa Tactical Life, treinamento e consultoria. Tem essa imagem ao fundo aí, que é uma imagem do ano de 1920, que é uma imagem de Nova York. Ela é proposital. Então vamos lá, para a gente tentar aprender mais e descobrir coisas diferentes, coisas novas. Opa, deixa eu voltar aqui. Senão vocês acabam pegando aí bem antes do que eu gostaria. Bom, eu trouxe essa imagem aí ao lado, né? Desse personagem ao lado. Vocês podem estar vendo esse personagem aí. Importantíssimo para tudo que nós vamos estar tecendo aqui nesse momento. Ele nasceu aí no ano de 1920, ele nasceu em Nova York, né? E é um físico, cientista norte-americano. Já sabe de quem nós estamos falando? O nome dele é John Higson Cover Jr. Tá aí o nome dele, John Higson Cover Jr. E aí, já deu para saber quem é? Ainda não? Conforme eu falei, ele é conhecido como Jack. Ele nasceu em Nova York em 6 de abril de 1920 e cresceu em Chicago. Faleceu no dia 7 de fevereiro de 2009, na Califórnia. Físico, cientista aeroespacial norte-americano. Cover, mais tarde, ainda conquistou o diploma de PhD. Bom, falamos um pouco dele e, pela imagem que nós podemos ver aí, ele criou aí um instrumento, né? Bom, um instrumento que é muito famoso, muito utilizado aí em diversos países, para que possamos aí, os agentes de segurança, de uma forma geral, segurança pública e privada, possa estar utilizando a força de forma moderada, escalonada e seletiva. Bom, já sabe o que ele criou? Ainda não? Ele é o criador da, da arma de choque elétrico, correto? E aí vem outras perguntas bem interessantes para a gente. Quando surgiu essa ideia para que ele criasse a arma de choque elétrico? A ideia surgiu no ano de 1960. E outra pergunta, o que inspirou John Higson Cover Jr. a criar a arma de choque elétrico? Bom, alguns relatos de pesquisa nos indicam que ele estava lendo um artigo de jornal. Ele leu que um homem tentou adentrar de forma inadvertida numa determinada área e, ao encostar em uma cerca elétrica, ele ficou imobilizado temporariamente, não causando aí danos maiores, não causando a letalidade nessa pessoa que tentou adentrar nessa área restrita. E aí foi então que surgiu a ideia dele trabalhar e criar a arma de choque elétrico. Mais uma coisa interessante por que o nome da arma de choque elétrico passou a se chamar taser. Por que taser? Então vamos lá. Ele passou a nomear a sua invenção de taser em homenagem a outra inspiração, que eram os romances de ficção científica de Tom Swift, que ele leu quando criança. Um dos quais era Tom Swift e seu rifle elétrico. Então o que ele fez? Ele criou um acrônimo de Thomas, aí ele acrescentou a vogal A, Swift Electric Rifle. Aí, como eu falei, ele adicionou ali a vogal A e explicou ele ao Washington Post no ano de 1976. Então vamos lá. Então ele fez aí o acrônimo de Thomas, acrescentou a letra A e ficou então Thomas A Swift Electric Rifle, que resultou então em taser, que hoje é conhecida em diversos países que adotaram esse instrumento. Então nós vamos conhecer mais alguns instrumentos. E aí no ano de 1970 foi quando ele deu a sua primeira criação, né? A origem da primeira criação. A patente dele foi no ano de 1974,
que ele registrou a patente do equipamento. Daí para cá, foi se criando novos modelos da arma de choque elétrico, e aí no ano de 1998, e aí nós temos aí no ano de 2003 a M26, modelo M26, e aí nós temos aí o modelo X26 no ano 2007, depois nós temos aí a C2 no ano 2007, depois nós temos aí a X3 no ano de 2009, depois nós temos a X2 no ano de 2011, e nós temos aí então a mais atual, que é a Taser 7, já com a parceria entre Taser e a fusão Taser e a Axon, empresa Axon. Bom, muito interessante, né, falar sobre esse tema. O seriado do qual John Igsel Cover Jr. criou aí a nomenclatura, né, o acrônimo, ele estreou em 1910 e foi até 1941. O protagonista desse seriado era Tom Swift e sua motocicleta, que deu origem a 5 séries e a 100 livros. Em um dos personagens, ele criava o rifle, que então era o personagem favorito de John Igsel Cover Jr. A Taser Internacional, ela foi fundada no ano de 1993, e de 1976 a 1995, a arma de choque elétrico era considerada arma de fogo, e só posterior, porque tinha como propulsor a pólvora. Só após passou então a ter utilizada como propulsor para lançar os dardos, o nitrogênio. Daí para cá, ela já foi mais acessível a todas as pessoas. Aí nos Estados Unidos é utilizada até por civis, já no Brasil não. Então, espero aí a gente ter conhecido um pouco mais essa curiosidade, que é conhecer esse personagem aí tão importante para os profissionais que hoje atuam na parte dos direitos humanos, no uso seletivo da força gradual, em homenagem aí ao John Igsel Cover Jr., o criador da arma de choque elétrico Taser. Um grande abraço a todos aí.